Olá, gente do meu Brasil varonil. Como vocês estão? Shalom. Hoje vou trabalhar com as preposições. E é a lição 10. Preposição. Eu vou explicar as preposições. Na aula passada eu falei sobre os artigos, agora eu vou falar sobre as preposições. Então, as preposições hebraicas são de dois tipos, tá? Nós temos as preposições inseparáveis e as preposições separáveis. Quiser acompanhar, estou na página 28 da gramática. Ok? Então, vamos ver então essas preposições inseparáveis ou prefixadas. Preposições que aparecem quando as inseparáveis, elas são chamadas também de preposições prefixadas, ok? Que elas parecem ligadas junto com as palavras, como prefixo, tá? Em hebraico a gente tem que aprender a ficar quebrando a palavra para entender todas as partes, né? Quando eu falo bebeit, estou falando em casa, ou babait, na casa. O B aí é uma preposição e ele está junto com o substantivo casa, ok? Dessa forma que as preposições inseparáveis aparecem. Então, essas inseparáveis são aquelas que vêm sempre conectadas à palavra como prefixo. Então, geralmente, são três as preposições inseparáveis. A gente tem três. É o bet, a letra bet, o kaf, a letra kaf, e o lamed. A letra bet, independentemente da vocalização, né, significa com, por, em. O kaf significa como, conforme. O lamed significa para, a. Então, assim, essas três consoantes, elas representam, elas têm um sentido gramatical de preposição. Cada uma vai ter a sua tradução aí em língua portuguesa, ok? E vamos ver assim, como fica então a vocalização. Essas três preposições, o bet, o kaf e o lamed, sofrem variações nas preposições. Então, isso a gente precisa ficar atento para entender. Então, olha aí na sua gramática, ó, regras gerais. B com chevá. O B de conchevá. B significa em. O que significa como. O le significa conforme. Então, assim, um exemplo que posso dar aí, ó, tá o exemplo que está embaixo aí. A palavra reshit significa princípio. E se vai colocar a preposição, eu coloco bereshit. Bereshit, em princípio, no princípio. Kereshit, como o princípio, Lereshit, para princípio. Então, usualmente, nós, de forma assim, a maioria das vezes que o texto bíblico utiliza a preposição é com o shevá, ok? Vamos ver, então, as mesmas três consoantes que nós chamamos e identificamos como preposição, agora com o íric. Vamos ler comigo? Bi,
bet e irik. Bi, kaf e irik. Ki, lamed e irik. Li, bi, ki e li. Então, o irik já não é tão usada como vogal para as preposições. A que é mais utilizada é o shevá, tá? Usar o ki, né? O irik, usado antes de consoantes com o shevá simples e sonoro. Então, shevá é aqueles dois pontinhos embaixo das consoantes. Ele tem duas definições. Ele pode ser sonoro ou mudo. No caso, eu só vou usar o irik quando o shevá for sonoro. Assim, dentro da regra, todas as sílabas que começam com shevá são sonoros, quer dizer, vai ser pronunciado. Então eu digo kid mude, demude, que demude. Demude é a palavra imagem, demude. Fez Deus o homem à sua imagem, demude, conforme a sua semelhança. Então, o demude começa com o shevá. Então, como que eu vou vocalizar a preposição aí que está junto, o kaf? Com o irik, só o pontinho embaixo do... Eu falo que demude conforme a imagem, bi demude em imagem, li demude para imagem. Então, essa é a forma que é utilizado o irik. Com outra forma de vocalização da preposição é quando vem com kametz, a letra A, embaixo da consoante. Esse kametz é o que tem a forma de um T pequenininho embaixo da letra. Então, por exemplo, ba, ka, la. Ba, ka, la. Então, quando é que a gente usa o kametz nessa regra? É utilizado antes das sílabas tônicas, normalmente. As sílabas tônicas, e normalmente em hebraico a tônica é a sílaba final. Porém, algumas regras. E quais são elas? Por exemplo, dual, né, o irik e o udmen, que são substantivos duais, o dual, a sílaba tônica é a penúltima. Né? Então, que no caso aqui a palavra águas, main, não é maim, mas é main. Então, se a tônica é essa primeira, que vai falar para as águas, então aí eu coloco o kametz, lá, main, lá, main, lá, sefer. Palavra livre também, a tônica é a penúltima. Lá, sefer. Ba, main, no rio. Ka, main, conforme o rio. Lá, main, para águas. Lá, main. Eu estava falando do rio, não? É água. E quando é que eu utilizo essas preposições inseparáveis com as vogais plenas? Patá, segou e kametz. Ou, aqui agora é o kametz hatuf. Então, assim, o bet com patá, o kaf com patá, o lamed com patá, o bet com segou, o kaf com segou, o lamed com segou e o bet com o kametz hatuf, o kaf com o kametz hatuf e o lamed com o kametz hatuf. Então, é usado antes do shevá composto. Toda sílaba que shevá for inicia com shevá composto, para vocalizar a preposição, você remove o shevá e deixa o símbolo da vogal plena. No caso, o raté segou, que é o shevá mais o segou, a gente tira o shevá e coloca aí a preposição. Por exemplo, Elohim, Elohim,
Começa com o Shevá Segou. Então eu coloco em Deus, de Elohim, tá? De Elohim, em Deus, que Elohim, conforme Deus, le Elohim, para Deus. Então, essa é a regra aí para as palavras que iniciam com o Shevá composto, ok? Então, assim, essas são as preposições do quê? Inseparáveis. São preposições prefixadas nas palavras. Agora, com relação às preposições prefixadas a um substantivo com artigo. Preposições prefixadas e tem o artigo. Então, quando uma preposição for prefixada a um substantivo com artigo, o rei do artigo, né, ra, né, que representa o artigo, desaparece e recebe a vogal do artigo. Por exemplo, você quer a Habait, Habait, a casa. Se eu quero falar na casa, Babait. O que aconteceu? Eu tirei o rei e tirei o Shevá da preposição. E uni os dois, então o bet passa a ser a preposição e de baixo o rei, o artigo, passa a ser o artigo, para dizer na casa. Tem que fazer essa junção, ok? Aí nós vamos para as preposições separáveis. Essas preposições devem ser decoradas, ok? São aquelas que vêm no meio da frase, sem estarem prefixadas às palavras. Então, vamos começar da direita para a esquerda, conforme a gente lê em hebraico, da direita para a esquerda. Min, preposição de. Lifnei, diante de. Al, sobre. Ahar, atrás. Ben, entre. Ad, até. El, para. Im ou et, com. Então, essas são as preposições separáveis. Elas vão aparecer no meio das palavras sozinhas, formando uma palavra. Não são prefixadas em nenhum substantivo. Bom, eu vou falar sobre a preposição mim, que ela pode sofrer uma alteração quando é utilizada. A preposição pode ser traduzida por de ou a partir de. Suas características, suas principais regras são, vamos lá, o min com o num. Vai ser usado antes dos substantivos com artigo e com palavra ligada por maquef. Maquef é aquela palavra parecendo um travessão entre duas palavras, tá? O maquef serve para indicar que a tônica da palavra deve ir mais para o final da estrutura. Então, assim, quando tiver o maquef, eu vou usar o min com num, pleno, do mesmo jeito. Como está, ó, min habait, de a casa, ou da casa, com o maquef, tá? Olha só, utilizado para expressar quando é um comparativo, né? Temos o grau comparativo de superioridade, de inferioridade e de igualdade. E isso, no comparativo, a gente usa o maquef. Usa o maquef é a indicação de que o min com o num vai prevalecer. Então eu digo, Tov haor mi hahosher. Tov haor min hahosher. Melhor é a luz que a escuridão. Daí tem um min com num, tá? Pois tem um mi usado antes dos substantivos indefinidos, cuja consoante inicial não é uma gutural. Então, um exemplo aí, se aparecer um dagesh na primeira letra,
e também não seja uma gutural, daí eu utilizo mi. Mi bait, de uma casa. Quando é a vocalização com o serê, me, usado antes dos substantivos indefinidos, cuja consoante inicial é uma gutural. Meish, para dizer de um homem. Então, essa é a explicação sobre a preposição. Qualquer dúvida, vocês podem nos procurar, ok? Para complementar essa lição, é necessária a realização você identificar as preposições do texto da página 57. Vamos lá para a página 57. Então, tem um texto lá para a gente, página 57. Você vai identificar as preposições do texto 1. O texto 1 é um texto conhecido, ok? Todavia, eu vou lê-los para vocês. Então, vocês vão pegar esse texto de Gênesis de 1 a 10 e vai identificar as preposições. Mesma coisa, faz a cursiva e a transliteração desse texto, mas procure identificar as preposições. Vamos lá, então. Texto 1, Gênesis 1, capítulo 1, do 1 ao 10. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz haitá tohu vavohu ve'rosher al pnei tehom verua Elohim merahefek al pnei hamayim vaiomer Elohim yehi or vaihi or vaiar Elohim et haor kitov vaiavdel Elohim ben haor uven harosher vaikra Elohim laor yom le velahosher kara laila vaihi erev vaihi voker yom ehad vaiomer Elohim yehi rarakia betor hamaim vihi mavdil ven hamaim lamaim vaias Elohim et harakia vaiavdel ben hamaim asher mitahat larakia uven hamaim asher meal larakia vaihihem vaikra Elohim larakia shamayim vaihi erev vaihi voker yom sheni vaiomer Elohim ikavu hamayim mitahat hashamayim el makom ehad veterai hayabasha vaihihem vaikra Elohim layabasha eretz ulemikve hamayim Karayamim vaiá Elohim ki tove. Então, esse texto para vocês trabalharem aí como exercício, como atividade para fixar o conteúdo das preposições.